Olá, queridas estudantes, queridos estudantes do curso de Serviço Social, meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão, muitos que estão trabalhando, né, na linha de frente nessa pandemia. Eu me chamo Júlia Martins, eu sou assistente social aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Eu e a Thaisa Bacelar, que também é assistente social do curso de Serviço Social da UFSM, nós preparamos uma conversa, né, com vocês acerca principalmente dos estágios, né? E essa pandemia que nos pegou de surpresa, logo nós, né, assistentes sociais que gostamos de planejar tudo, ter um diagnóstico, intervir intencionalmente, né? A gente está aprendendo muito com tudo isso, especificamente no âmbito da universidade, né, com a nova modalidade de ensino, o RED, né, o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. A gente não teve um tempo para se preparar para usar o RED, os professores também não, né? Muitos estão aprendendo a utilizar tecnologias que não lhe eram familiares, né? Então, realmente, essa pandemia nos pega de surpresa e faz com que a gente se reinvente, né? É claro que a gente também tem que destacar a questão do acesso a essa educação nessas novas modalidades, né? É importante a gente ressaltar que o RED não é sinônimo de ensino EAD, mas com certeza tem suas limitações e implica uma série de recursos e tecnologias que nem todo mundo que estuda numa universidade pública detém. Então, isso merece sim, né, ser problematizado, ser levado em consideração, enfim, pela universidade e no Brasil todo, que é muito desigual. Mas a gente vai aprendendo, né, a lidar com essa nova configuração pela qual passamos. Essa configuração que tem nos exigido muito, né, na nossa saúde mental, tenho certeza que de todo mundo, né, pelo menos em algum momento durante esse período de isolamento teve algum tipo de oscilação no humor, enfim. Muitos conseguiram otimizar esse tempo, né, para desempenhar as atividades que são necessárias, né, e aliar com atividades que gostam de fazer e que muitas vezes antes não tinham tempo. Afinal, a gente passou de uma rotina totalmente louca, exacerbada, onde a gente não tinha muitas vezes tempo para fazer coisas do nosso lazer que nós gostaríamos de fazer, para uma rotina em que nós só ficamos em casa, né? Claro, muitas pessoas continuam trabalhando as dos serviços essenciais, né? Mas via de regra, né, a orientação é para que fiquemos em casa. Então, a gente lida de diferentes maneiras, né, com isso. Eu lido de um jeito, cada um lida do outro. A gente tem um período para se adaptar para essa nova rotina e, ao mesmo tempo, aprender essas novas tecnologias para que a gente possa desempenhar algumas das nossas atividades de trabalho ou de ensino, né? Eu me enquadro também como estudante, né? Eu sou estudante da UFSM e também tive meu tempo, como qualquer estudante teve, acredito que teve, para aderir, né, ao RED. Porque no começo tudo era uma novidade, a gente não sabia ao certo quando poderia voltar. E até eu também conseguir me organizar, demorou um pouquinho. Mas depois eu entendi que aderir a esse regime, né, a essa modalidade das atividades, me ajudaria a preservar elementos importantes na minha rotina, né. Então, faz parte da nossa saúde mental pensar em estratégias, né, para que a gente se organize melhor. A gente também fica muito vulnerável a uma quantidade de informação muito significativa e informações, obviamente, né, relacionadas à pandemia,
que são tristes, né? Então eu acredito que, como no nosso cotidiano profissional, a gente lida com diferentes expressões da questão social, né? E tem que saber manter um distanciamento, que a gente fala um distanciamento saudável para intervir nessas demandas, né? Porque nós também somos pessoas e podemos adoecer com alguns processos. Nós temos que manter um equilíbrio com essas informações também, né? Inclusive as suas repercussões em diferentes expressões, né? No começo eu também estava assistindo muitas notícias, eu queria saber como que estava no mundo, como estava, né, o desenvolvimento da pandemia aqui no nosso país, mas eu vi que isso não foi saudável para mim e tive que moderar a quantidade de informação, né? Eu optei por ver algumas das informações, porque também o assistente social é um profissional que ele precisa conhecer a realidade, né? Ele é um profissional que reflete constantemente sobre a realidade, mas que também nos submeter a essa quantidade de informações não seria saudável, né? Eu acredito também, como um exercício profissional, digamos assim, né, que a sociedade como um todo tende a naturalizar alguns processos que se tornam corriqueiros ou enfim, e que não deveriam se tornar, né? A gente precisa refletir muito sobre todos esses resultados, digamos assim, da pandemia, né? A gente não pode naturalizar, por exemplo, o número de casos novos, a gente não pode naturalizar o número de mortos por dia, porque a gente sabe mais do que ninguém, né, que são vidas, a gente trabalha com vidas, né? E além de não naturalizar os outros processos sociais, a gente não pode, obviamente, naturalizar esse também. Pelo contrário, nós precisamos questionar essa pandemia no sistema onde a gente vive, né? Um sistema onde certamente, acertadamente, muitos recursos, né, e muito interesse foi investido na pandemia, né? Mas a gente sabe que o mesmo interesse não é investido em outras questões que também poderiam salvar vidas, né? E muito por causa do interesse financeiro, interesse econômico, pois a pandemia, do jeito que está configurada, atinge todo mundo e tem repercussão, implicação estratosférica na economia. Então a gente também sabe por que desse interesse, né? Que bom que o interesse fosse em outras questões também. Diante disso, eu acredito que nós temos que otimizar o nosso tempo, né? Acho que tem que respeitar o processo de cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de enfrentamento, né, da pandemia, dessas repercussões, mas também é uma escolha nossa, assim, procurar otimizar o nosso tempo, né, procurar se organizar, procurar concentrar algumas energias no que a gente gosta, no que a gente acha que inclusive poderia auxiliar outras pessoas, né? Então, transformar essas incertezas, essas inseguranças à medida do possível e ao longo do tempo, né? Para que a gente consiga compreender melhor o agora, né? Lidar de uma forma mais saudável com tudo isso, o mais saudável possível, pelo menos, para que a gente também saia melhor dessa pandemia, né? E aqui eu também deixo um apelo que, acompanhando, né, os dados da pandemia, a gente está num momento crucial, né? Onde o número de mortes diárias é muito triste, é muito elevado. Então, assim, não é o momento da gente afrouxar as medidas de segurança, né? E a gente pensa isso com muito carinho aqui nos estágios. Eu sei que tem muita gente ansiosa para começar, para retomar os estágios, mas a gente também tem que pensar numa série de circunstâncias para que todo mundo volte bem, né?
e de repente voltar até melhor desse processo todo, que é o que a gente almeja. Então, a gente faz também um convite para que os alunos do curso de serviço social respondam a um formulário que eu e a Thaís elaboramos para conhecer melhor a realidade de cada um, né? Como que cada um do curso está enfrentando essa pandemia, como que se organiza com os estudos, se consegue se organizar, se tem internet, se tem computador, enfim. Vocês também têm espaço para falar o que acharem pertinente e muitas dessas informações vão contribuir para a melhor compreensão, inclusive dos docentes. Então, aqui fica meu apelo, se você ainda não respondeu esse formulário, né, que responda, porque vai ser um instrumento de grande valia para o coletivo. Convide os colegas também a responder, né. Nesse formulário que a gente já respondeu, viu que a gente abriu um canal de diálogo também mais direto com o estudante que necessitar de um atendimento. Então, eu e a Thaisa, nós vamos ficar muito felizes, né, em poder acolher quem estiver precisando de algum atendimento. Vocês podem nos contatar por meio do nosso e-mail, sempre, né, e no formulário tem esse campo para que vocês coloquem a observação que quiserem. Então, agora falando mais especificamente do estágio, né, a Thaisa vai falar um pouquinho, relacionar com a dissertação dela, que a Thaisa daqui a pouco já vai ser mestre, e acredito que a conversa também seja proveitosa. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Olá a todos e todas, eu me chamo Thaisa Bacelar, sou assistente social no Departamento de Serviço Social da FSM e é um prazer hoje estar conversando com vocês, estudantes, assistentes sociais, colegas, nesse momento tão peculiar de enfrentamento à pandemia. Gostaria de agradecer as importantes palavras da assistente social Júlia, bem como reiterar o pedido para todos os nossos estudantes estarem preenchendo o formulário que nós enviamos, porque é através desse formulário que nós vamos conseguir aproximar melhor a equipe de trabalho, docentes, coordenação de cursos, assistentes sociais, secretários, das demandas dos nossos alunos neste momento. Está pensando em estratégias, né, para garantir essa promoção de qualidade, apesar dos desafios que se apresentam. Como a assistente social Júlia colocou para vocês, se adiantando um pouquinho, hoje nós vamos conversar sobre uma amostra, um recortezinho da pesquisa da dissertação de mestrado que eu estou fazendo sobre a orientação do professor Jairo da Luz Oliveira, e o tema da pesquisa é o trabalho do assistente social no ensino superior público, atribuições e competências e sua inserção na formação acadêmica e serviço social. Essa pesquisa ela nasce do desejo de compreender melhor o trabalho que nós viemos desempenhando junto ao curso de serviço social, buscar subsídios teóricos para qualificar e pensar em novas estratégias de intervenção, bem como ouvir os nossos supervisores de estágios, assistentes sociais parceiros e compreender a percepção que esses profissionais têm da supervisão de estágios, se a compreendem como uma atribuição e como uma competência profissional. Na pesquisa, nós conseguimos visualizar diferentes formas de intervir na formação, como, por exemplo, as preceptorias de residência, participação em aulas e eventos acadêmicos, o trabalho que eu e a assistente social Júlia desempenhamos junto ao curso, mas hoje, em razão do tempo da nossa conversa, vou fazer esse recorte mais relacionado à supervisão de estágios. É importante dizer que a universidade e a educação pública ela vem sendo desafiada, ainda mais agora nesse contexto de pandemia, mas isso já vinha acontecendo desde a década de 1990, em que a gente tem uma mudança, a gente tem uma reforma gerencial do Estado. Os defensores dessa reforma, que até ajudaram a implementá-la e executá-la, como o Bresser Pereira, dizem que essa reforma gerencial, essa busca por padrões de eficiência e eficácia nas organizações públicas, elas vêm para justificar o Estado social, que elas vêm para potencializar, para mostrar a importância dessas políticas públicas. No entanto, alguns autores da área, como a professora Rosa Castilhos Fernandes, colocam que essa mudança, essa reforma, ela direcionou muito as instituições públicas para o mercado, uma lógica mercadológica. E quando a gente fala da educação, isso é muito complicado, porque a educação, nessa lógica mercadológica, de simplesmente a prestação de um serviço, ela impõe essa visão de que quem presta o serviço está vendendo o serviço
e quem acessa é aquele que pode comprar. É importante demarcar aqui que a concepção que nós falamos de educação e de universidade, enquanto uma organização pública faz parte do sistema público de educação, é que a educação é um direito e não um serviço. Sendo um direito, a universidade ela deve preocupar-se com a democratização do acesso a essa universidade, ao ensino superior, mas também com a qualidade dos processos de formação e com condições de permanência e de conclusão do ensino superior por diferentes segmentos da população. Nesse sentido, a formação em serviço social ela é ainda mais desafiadora. Por quê? Porque nosso projeto ético-político, de acordo com as diretrizes curriculares da ABEPS, nós formamos profissionais para serem críticos, reflexivos, criativos, para de fato fazerem a diferença na sociedade, trabalhando pela garantia, pela defesa e pela ampliação dos direitos sociais. Então, a formação em serviço social, ela se contrapõe diretamente a essa lógica metodológica, porque trabalha justamente na ampliação e na defesa dos direitos, e não nessa lógica de venda dos serviços e uma simples prestação de serviços. Nesse sentido, de cortes orçamentários, de fragilização das políticas públicas, a supervisão de estágios ela é estratégica, como uma estratégia de rompimento e de resistência com processos de alienação. E esse foi o principal achado da pesquisa. Todos os assistentes sociais entrevistados colocaram que quando eles têm um estagiário, quando eles são supervisores e têm acompanhamento do estagiário, eles pensam o fazer, pensam o seu trabalho, né? Eles pensaram, bom, a gente vai fazendo, mas no momento que eu tenho um estagiário, eu tenho que primeiro pensar o que eu estou fazendo, explicar e aí então intervir, né? Então esse processo de reflexão promove uma qualificação da intervenção dos nossos profissionais assistentes sociais. Portanto, o estágio ele é muito importante, ele é imprescindível na formação dos alunos, mas ele também tem reflexos muito positivos no trabalho prestado pelos assistentes sociais e, consequentemente, né, no serviço que a população usuária recebe a partir do trabalho dos assistentes sociais e das instituições, né, que fazem parte das políticas sociais. Então, o estágio ele tem uma centralidade no processo de formação acadêmica, ele tem um locus privilegiado. Guerra coloca que é a oportunidade do aluno fazer a articulação teórico-prática. Cabe ressaltar que o processo de supervisão, principalmente do supervisor de campo, é o aprender, o ensinar a fazer, né? O aluno estagiário, o aprender a fazer. Mas é mais do que isso. Não é apenas aprender a fazer uma entrevista, uma visita domiciliar, um relatório, um parecer, embora isso seja fundamental para o trabalho do assistente social, mas é aprender o porquê fazer, para quem fazer, como fazer. Ou seja, é a articulação de diferentes dimensões do exercício profissional, a teórico-metodológica, a ético-política, que tem uma centralidade, e a técnico-operativa, que é aprender esses instrumentos, como executá-los e por que, né, estar os executando. Cabe também destacar que a gente precisa compreender que todos os assistentes sociais, sem exceção, tiveram a participação de um assistente social não docente no seu processo de formação, porque todos os profissionais precisam fazer estágio e o estágio precisa ser supervisionado por um profissional docente, como supervisor acadêmico, e por um supervisor de campo, que é o profissional da ponta, um assistente social não docente. Nesse sentido, a supervisão de estágios ela tem essa concepção, né, que é pedagógica, que precisa ser estudada e aprimorada, mas também uma concepção que é política, que é de compromisso com os rumos e com o futuro da categoria profissional. Teve uma das falas da pesquisa que foi muito nesse sentido, em que a assistente social disse que ser supervisor de estágios para ela significava ter compromisso com a categoria profissional. Ou seja, o supervisor de estágios ele tem uma oportunidade de incidir no futuro da profissão e no perfil profissional que está sendo formado. É importante, então, destacar que muitos alunos estão nesse período, né? O estágio ele é fundamental, ele tem muito impacto no cotidiano do trabalho da assistente social, das instituições, ele é um momento único na formação dos alunos, e nesse momento de pandemia, os estágios foram suspensos, né? E isso causa muito nervosismo, muita ansiedade em muitos dos nossos estudantes e também em alguns profissionais que recebem os nossos estudantes. Bom, esse posicionamento do curso ele foi adotado a partir de muito diálogo, muita conversa e principalmente a partir dos documentos orientadores que vieram tanto da universidade como da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Mesmo os estudantes que estão atuando, né, em serviços essenciais não estão liberados do estágio, está suspenso o seu estágio, porque a ABEPS entende que o estágio ele não configura um serviço essencial.
porque o estudante ele não faz parte do quadro funcional daquela instituição. Logo, não tem todas as garantias e todas as proteções que os trabalhadores da instituição têm. Então, nesse momento, a gente priorizou, apesar de toda a relevância do estágio, o bem-estar dos nossos estudantes, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de que quem pode, fique em casa. Nesse sentido, a gente pede para os alunos terem muita calma, muita paciência e se prepararem, porque o momento do estágio ele vai chegar, né? Aproveitem dentro do quadro das suas possibilidades, como a Júlia trouxe brilhantemente antes, para estudar a legislação de estágio, para fazer as leituras, para ler aquele texto que o professor mandou que você achou legal e salvou e nunca teve tempo para ler. Aproveite esse momento para se potencializar, para que quando volte o período de estágio, vocês consigam intervir com qualidade na formação, com qualidade nos campos de estágio. E também auxiliando o assistente social, como a gente viu hoje na nossa conversa, a melhor atender a população usuária. Dessa forma, eu peço que todos tenham paciência, tenham calma, se cuidem e agradeço muito, pela nossa conversa, pelo nosso diálogo hoje. Um beijo e fiquem em casa.